É muito comum a gente assumir uma coisa como certa. Se a nossa tecnologia funciona, então as teorias científicas por trás dela devem ser verdadeiras. Mas e se essa conexão não for tão direta assim? Essa é a questão central aqui. Quando se usa um smartphone ou se viaja de avião, isso significa que estamos validando as teorias que permitiram sua criação? Vamos investigar um pouco mais a fundo. Bem, o argumento parece muito forte, não é? A ciência moderna gera resultados práticos incríveis. Só que essa lógica pode acabar confundindo duas ideias que são bem diferentes: a utilidade de uma ferramenta e a capacidade dessa ferramenta de descrever a realidade com precisão. E para entender bem essa diferença, o melhor caminho é olhar para o passado. A história da ciência, olha só, está cheia de exemplos surpreendentes de tecnologias que funcionaram perfeitamente, mesmo sendo baseadas em teorias que hoje a gente considera completamente erradas. Vamos pensar um pouco na engenharia romana. Eles ergueram estruturas monumentais, coisas que desafiam o tempo e estão aí até hoje. E qual era a base teórica deles? A física de Aristóteles, um modelo do universo que a ciência moderna já abandonou há séculos. Como isso é possível? É que a durabilidade e a eficiência extraordinária daquelas obras não dependiam da verdade da física de Aristóteles. O sucesso veio do conhecimento prático, acumulado com o tempo, da pura experimentação e de regras baseadas na experiência, não de uma teoria correta. Isso aqui ilustra de forma brilhante um padrão que se repete ao longo de toda a história. Por séculos, tecnologias muito eficazes prosperaram com base em teorias que, hoje, foram completamente descartadas. Vamos pegar o caso da medicina, por exemplo. Por incríveis 1.500 anos, o pensamento médico no Ocidente foi dominado pela teoria dos 4 humores. Se a gente olhar do ponto de vista da fisiologia moderna, essa teoria está completamente errada. E aqui está o ponto crucial. Mesmo errada, a medicina galênica salvou vidas. Desenvolveu técnicas úteis como cirurgias, diagnósticos. A eficácia não vinha da validade da teoria dos humores, mas sim da observação empírica e da adaptação prática ao que simplesmente funcionava. De um jeito bem parecido, a Revolução Industrial foi impulsionada por máquinas a vapor que foram desenvolvidas e melhoradas muito antes que a ciência da termodinâmica existisse para explicar como elas funcionavam. Esse é um caso muito claro em que a tecnologia veio primeiro. Os engenheiros, na base da tentativa e erro, criaram algo que funcionava. A teoria científica correta só veio depois para explicar um sucesso tecnológico que já era uma realidade consolidada. Pois é, todos esses casos históricos revelam uma distinção filosófica que é fundamental. A relação entre a teoria e a aplicação é bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. Como lembra o filósofo da ciência Larry Laudan, a própria história da ciência é como um cemitério de teorias que funcionavam. Ou seja, elas faziam previsões corretas, geravam tecnologias, mas que no final se mostraram falsas. Então, o ponto crucial é este. É preciso distinguir entre a eficácia instrumental de um modelo e a sua verdade ontológica. Uma coisa é uma teoria ser uma ferramenta útil, que nos permite construir coisas. Outra coisa, bem diferente, é ela ser um espelho fiel da realidade. E aí o filósofo Ian Hacking adiciona uma camada fascinante a essa discussão. Ele argumenta que a nossa confiança na existência de coisas como elétrons, por exemplo, vem da nossa capacidade de usá-los como ferramentas em experimentos. A gente acredita neles porque consegue manipulá-los, mas isso não garante que as nossas teorias sobre o que eles são estejam corretas. E se for o contrário? E se a tecnologia, em vez de confirmar as teorias, for justamente o que as destrói? Muitas vezes, é a própria tecnologia que expõe as falhas dos modelos existentes, forçando a ciência a evoluir. Como descrito por Thomas Kuhn, a ciência avança através de revoluções, sabe? Quando um modelo antigo entra em crise, e frequentemente são as tecnologias que, ao explorarem fenômenos que ninguém consegue explicar, as anomalias, acabam forçando a criação de uma nova teoria. A eletrônica quântica, por exemplo, nasceu de fenômenos que a física clássica simplesmente não dava conta de explicar. E tem mais uma coisa, é preciso reconhecer que o sucesso tecnológico não é um feito puramente intelectual, ele depende de um contexto muito mais amplo. Pensadores como Lewis Mumford e Langdon Winner destacam que a tecnociência moderna não pode ser separada de condições históricas bem específicas: a ascensão do capitalismo, a organização industrial, o financiamento militar. O sucesso técnico, portanto, não é apenas uma prova da verdade, mas também um reflexo de poder organizacional e produtivo. Então, depois de toda essa análise, como é que a gente deve interpretar o impressionante avanço da tecnologia? Qual é a verdadeira lição aqui?
A conclusão é que o progresso tecnológico prova algo muito importante. Os nossos modelos científicos são ferramentas extremamente úteis para fins específicos. Ele demonstra uma eficácia instrumental incrível, mas não oferece uma garantia de que chegamos à descrição final e verdadeira da realidade. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o sucesso tecnológico não prova que as nossas teorias são a verdade absoluta, então, o que ele realmente significa sobre a natureza do conhecimento humano e a nossa capacidade de transformar o mundo?